Oi, eu sou a Lê. Eu sou a Brenda. E eu sou a Mirna Tavares. E esse é o 6º episódio do nosso podcast Guarda-Roupa Mágico, onde nós vamos falar um pouco sobre tipos de corpos. No episódio passado, nós falamos um pouco sobre aparência de qualidade. Se você tiver interesse em conhecer esse assunto, clica aqui no card para aprender um pouco, depois volta aqui com a gente para esse vídeo que vai ser muito, muito bom. Exatamente. É importante as pessoas seguirem a sequência, Exatamente. Porque então, aí se você chegou aqui de paraquedas, pega aqui, você vai ter uma playlist GRM para você aprender tudo na sequência. A sequência importa muito, gente. Nós temos 5 tipos de corpos, não é isso? É isso mesmo. Explica um pouquinho pra gente. Tá. Os 5 tipos de corpos, dentro da teoria da consultoria, ele leva em consideração 3 medidas do nosso corpo, que é a medida de ombros, cintura e quadril. Aí existem 3 tipos de corpos que a gente chama de proporcionais, que é o ampulheta, o retângulo e o oval. Por que são proporcionais? Porque a medida dos ombros é semelhante à medida do quadril. Exatamente. O que vai mudar? A cintura. O oval tem a cintura mais larga que essas duas medidas. O ampulheta tem a cintura bem marcada e o retângulo não tem a cintura tão marcada, a medida da cintura tão marcada. Aí nós temos outros 2 tipos de corpos que a teoria chama de desproporcional, que é quando a medida do busto é maior do que o quadril, que é o triângulo invertido, e quando a medida do quadril é muito maior do que a do busto, que é o triângulo. Exatamente. Que também é chamado de pera, né? De pera, E o oval é chamado de maçã. Tem essa ligação com as frutas, né? Exatamente. E bem, no guarda-roupa mágico, a gente não só ensina as clientes, né, nossas alunas, a se encaixarem ali e seguir as regrinhas de cada tipo de corpo, porque cada tipo de corpo tem as suas regrinhas, né? As suas medidas. Isso, as suas medidas e as suas regras do que usar e do que não usar. Essas regras do que usar e do que não usar, elas são indicadas para fazer com que aquele tipo de corpo se pareça com o tipo chamado ideal, que é o ampulheta. Exatamente. Mas nem todo mundo quer parecer o ampulheta, né? Assim, a gente tem que pensar bem em qual é o nosso objetivo. Exatamente. Né? Esse aí é o X da questão, que no guarda-roupa mágico a gente tem um tripé, né, que rege toda a nossa metodologia, que é o autoconhecimento, planejamento e conhecimento técnico. Sim. E isso que você falou tá ligado ao autoconhecimento. Sim. O objetivo que a pessoa tem com o corpo dela. Sim. A pessoa pode ter um corpo triângulo ou triângulo invertido e não querer diminuir essa desproporção de medidas. Porque para ela considera esse corpo mais bonito, né? Isso, ela não se incomoda, para ela tudo bem, ela gosta de ter os seios e os ombros largos, por exemplo, ou ela gosta de ter o quadril mais largo. Sim. E não quer disfarçar isso. E tanto que tem gente também que tem um corpo ampulheta, mas quer fazer o corpo virar triângulo ou retângulo. Na verdade, quer disfarçar que é uma ampulheta, né? Exatamente. Não quer marcar tanto a cintura, quer aparentar um outro tipo de corpo mais esbelto, um corpo mais suave, né? Vamos dizer assim. Exatamente, meninas. Inclusive, no treinamento da nossa consultora, né, que é a Ana, que ela dá o suporte para o curso, no treinamento eu fui pedindo para ela fazer as análises de biotipos das clientes, porque no nosso curso a gente faz as análises de forma individualizada, né? Para quem não sabe, o guarda-roupa mágico você tem a sua análise individualizada, que leva em consideração esses 5 tipos de corpos, mas não apenas isso. Leva em consideração outras medidas do seu corpo, que a gente pode até falar um pouquinho mais depois, mas só concluindo meu raciocínio, quando eu fui treinar a Ana, pedi para ela, né, fazer entreguei para ela os insumos que as alunas nos dão, que a gente pede, né, a foto do corpo da aluna de frente, de lado e de costa, entreguei para Ana.
Entreguei a planilha onde a cliente diz qual é o objetivo dela, o que ela gosta no corpo dela, o que ela não gosta. O que ela quer de fato evidenciar E o que ela quer disfarçar, né? Entreguei para Ana e aí falei, Ana, faz aí a análise. A cliente era um triângulo. E na planilha ela dizia que ela queria evidenciar o quadril. Ou seja, não vai usar as regrinhas do corpo triângulo, aquelas regrinhas clássicas. Que as regrinhas normalmente é para disfarçar, né? Para disfarçar o quadril. Diminuir o quadril para Disfarçar, esse corpo se transformar num corpo ampulheta. Exatamente. Porque esse tipo de corpo, conforme a teoria, seria considerado desproporcional, né? Desproporcional. Mas Exatamente. E aí a consultora, né, que a gente estava treinando, ela fez o quê, a Ana? Ela colocou na caixinha, na regra do corpo triângulo, né? E aí quando ela me entregou, eu falei, não, a gente vai ter que modificar, porque a cliente disse que ela quer evidenciar o quadril. E você colocou todas as dicas para disfarçar o quadril. Aí ela disse, mas Mirna, mas a cliente não é triângulo. Eu falei, sim, a cliente é triângulo, mas vê o que ela quer. Se ela tá dizendo que quer evidenciar o quadril e você tá dando dicas para disfarçar, ela vai se sentir mais bonita? Não. Ela vai se sentir satisfeita? Não. Então, as dicas não são aquelas clássicas da regrinha, exatamente. Então, o nosso curso ele é muito pautado nisso. O que você quer fazer com o seu corpo? Como que você se sente mais bonita? Que é justamente o autoconhecimento. O autoconhecimento. Né? Pegar a teoria, né? Que é o conhecimento técnico e aplicar cuidando desse autoconhecimento, né? Tem que aliar essa teoria com o que você quer, o que está ali dentro de você. Sim, Né? exatamente. Como você se sente melhor com o seu corpo. Então, exatamente. não adianta. E a gente teve já uma aluna que é ampulheta, e veja bem, as regrinhas fazem todos os corpos parecerem com ampulheta. Isso. Né? E a gente já teve uma aluna que era ampulheta E e queria queria disfarçar isso. Exatamente, ela acha bonito o corpo retângulo. E teve uma que é triângulo, que eu atendi há pouco tempo. Ela é triângulo e ela não quer nem evidenciar que ela é triângulo e nem parecer com ampulheta. Ela também quer parecer um retângulo. Gente, que coisa. Né? Exatamente. Então, e aí como que a gente sabe, como que a gente identifica com qual tipo de corpo a pessoa quer parecer? Com o questionário que ela manda pra gente, né? A gente envia um questionário pra aluna e ela vai responder as perguntinhas que estão ali. Qual a parte do corpo que você mais gosta? Qual a parte do corpo que você não gosta? Que parte do corpo você gostaria de evidenciar? Que parte do corpo você gostaria de disfarçar? Me diga, coloque aí exemplos de mulheres que você acha que tem um corpo ideal, uma referência, né, sua, porque justamente é a sua referência de estética, de acho esse corpo bonito. Exatamente. E aí tem gente que coloca mulheres super voluptuosas, tem gente que coloca mulheres super magras como referência estética. Geralmente atrelado a querer aparentar o corpo retângulo, Isso. às vezes sem muitas curvas, Sem né? muitas curvas. Cada um tem uma visão diferente de beleza. Isso, né? verdade. A gente não pode colocar todo mundo numa caixa e dizer, olha, você tem que se vestir assim. Não, Exatamente. a pessoa tem que se vestir conforme o seu ideal de beleza, conforme a pessoa se sente bem de verdade, né? Não é seguindo uma regra que vai ser imposta por outra pessoa. Toda a metodologia é guiada dessa forma, né? Sempre voltado para o que a pessoa quer para si, né? O autoconhecimento. Uma outra coisa interessante é que todas essas regrinhas, né, de use isso, evite isso, são baseadas no conhecimento técnico de ilusão de ótica, física mesmo. Os elementos das roupas, eles criam ilusão de ótica no nosso corpo. Então tem modelagens que aumentam, modelagens que diminuem, né, que retraem. E aí a gente vai usando isso. Tem modelagens que aumentam os ombros, modelagens que aumentam o quadril. Tem inclusive algumas meninas no curso que querem roupas, dicas de como usar roupas que emagrecem os braços, por exemplo. Isso. E se você for buscar por aí pela internet, você não vai achar
consultoria que meça no o seu conteúdo corpo. técnico, né, geral, assim, Geralmente fala só sobre os 5 tipos de É. corpos, né? Não, e só consideram as 3 medidas, né? Isso, Né? exatamente. E aí a gente tem braço, como a Lê falou, a gente tem pochetinha, tem meninas que são ampulheta e tem uma pochetinha. Sim. E aí, né? Você, mano. E aí não dá pra usar tudo como diz que pode usar. Pode usar roupa justa, não. Tu pode usar roupa Não. justa? Não, Sim. porque apesar de tu ter a cintura mais fina e o quadril mais largo, ombros mais largos, tu tem A uma... pochetinha. Isso. E aí, se for usar uma roupa justa, vai evidenciar Sim, uma coisa que tu sim. quer Que eu disfarçar. quero disfarçar. Um vestido, por exemplo, bem colado, todo, né? Tipo um tubinho. Eu não gosto tanto, não me sinto muito bem, porque marca exatamente a minha pochetinha, que eu não gosto. Né? Exatamente. Então, a gente já falou aqui que normalmente esses 5 corpos eles são medidos, né, pelas 3 medidas que a menina comentou aqui anteriormente. Mas dentro do curso do Guarda-Roupa Mágico, a gente não faz assim, né, Mirna? Explica um pouquinho como é que é feita essa medição. Tá, a gente não mede realmente por centímetros, né? Eu não peço as medidas das alunas. Porque a nossa análise ela é visual. É o que o nosso olho enxerga, que é o que todo Justamente mundo... para fazer valer a ilusão de ótica, né? Isso. E porque assim, olha, você anda por aí, alguém fica medindo, perguntando quais medidas você tem. Não é isso. A gente entende visualmente as proporções dos corpos das pessoas, Sim, com né? certeza. Então a gente usa essa metodologia visual. Então a gente só pede as fotos das clientes de um jeitinho, a gente ensina ela a tirar as fotos, né? De um jeitinho que não altere as proporções do corpo. Então o celular tem que ficar numa certa altura, num certo ângulo, de um jeitinho ali que a gente ensina para que a gente veja a aluna exatamente como ela é. E aí a gente faz umas medições com varetas, com linhas. A gente desenha linhas ali ao longo do corpo da cliente, mede a desproporção longitudinal, porque ainda tem isso. Não é só aqueles 5 tipos de corpos. A pessoa pode ter pernas longas demais, quadril muito longo, ou quadril muito curto, tronco muito curto, pescoço curto. Gente, é tanta coisa. Ombro caído, ombro muito ossudo. Às vezes o ombro não é largo, mas é ossudo. A pessoa quer disfarçar. Tem canelas finas, canelas grossas. Então, tudo isso a gente mede, né? Recebe aquela planilha onde a cliente diz o que ela gosta, o que ela não gosta. E a partir de todas essas medições e dos insumos que a cliente nos traz, a gente indica quais as modelagens, cores, estampas, decote, comprimento de saia, comprimento de short. Até tudo porque que é até melhor as pra ela. cores, né, alteram. Então, Isso. a gente vai indicando, né, tanto as modelagens como as cores, aonde você usar, Cor escura, onde você usar cor clara. Estampa, exatamente. A altura da terceira peça, né? Tudo isso. E aí a bem cliente... personalizado mesmo. Bem altura de saia midi. Sim, a altura de saia midi. Tudo isso a gente indica, né? Sim. Tudo é bem personalizado mesmo. Mirna, a gente sabe que são muitas mulheres que existem no mundo. Imagina tentar encaixar todas essas mulheres dentro desses 5 tipos de corpos. Isso é possível? Não é possível. Imaginei que não. Não é possível. Tem aluna que de frente se encaixa num tipo de corpo, de lado se encaixa em outro, sabia? Então ela fica entre um e outro. Acontece muito isso. Não é apenas um. Né? Não, eu vou dar até um exemplo aqui. A Barbie. Sabe a boneca Barbie? A Barbie de frente, ela é o quê? Lembra na Barbie? Ampulheta. Ela tem a medida dos ombros igual a do quadril e a cintura bem marcada. Vira a Barbie de lado. Aí é desproporcional. É desproporcional. É triângulo invertido. Como se fosse um triângulo invertido. O Porque de seio, né, lado... bem avantajado. Isso. Bunda Zero, exatamente. Então ela fica reta assim e aquele seio gigante. Né? Então, se a Barbie, né, fosse uma pessoa real, e existem muitas pessoas que têm esse corpo tipo da Barbie,
sempre que a gente faz live, aparece alguém com dúvidas para esse tipo de corpo. Exatamente, sempre. E elas relatam justamente que elas têm dificuldade de se encaixar nos 5 tipos de corpos. E não dá mesmo pra encaixar. Na verdade, porque de frente ela é uma coisa, de lado ela é outra coisa. E aí por isso que a gente pede na foto, uma foto de frente, uma de costa e uma de lado. Então aí, pra conseguir indicar peças pra ela, tem que saber mesclar, né? Os objetivos dela. Isso. As dicas para um tipo de corpo e as dicas para o outro tipo de corpo. Porque tem que conciliar os dois. Exatamente. Eu tenho que saber se o objetivo dela é diminuir seio e aumentar o bumbum, mas esse diminuir seio sem precisar diminuir ombros, né? Porque ela não tem a medida dos ombros desproporcional, de frente ela é ampulheta, então ela não precisa diminuir ombros, ela quer diminuir só os seios. E ela quer aumentar o bumbum e não o quadril, porque ela já tem um quadril lá, quadril ok, exatamente. Então tem que aumentar o bumbum, não o quadril. Então eu tenho que... São dicas muito personalizadas mesmo, sempre, né? Ela não vai seguir nem aquela regra daquelas caixinhas, né? Do tipo de corpo ampulheta e nem do tipo de corpo triângulo invertido. É uma coisa muito específica ali para diminuir seio, para aumentar bumbum. Com certeza. Ah, tem outro corpo que também se encaixa em 2. Quer ver? A pessoa que de frente ela é uma ampulheta, só que de lado ela tem uma barriguinha projetada pra frente, uma barriguinha aqui ao redor do umbigo. Uma gordurinha localizada. Eu mesma. Eu mesma também. Pois é. Então, se tu for usar as dicas pra ampulheta, não vai servir pra ti. Porque tu não vai conseguir disfarçar tua barriguinha. E se tu usar exatamente as dicas do oval, tu não vai conseguir marcar tua cintura. E tu tem cintura. Tu só tem uma barriguinha aqui na frente. Porque pelas regras do corpo ampulheta eu posso usar qualquer coisa. Isso. E pelas regras do corpo oval, você teria que usar só blusa trapézio, sem acinturar. Entendeu? E eu odeio. Você vai ficar toda reta. Então tem dicas específicas pro teu tipo de corpo e tu sabe usar, né? Tem que saber, tem que aliar o conhecimento técnico pra fazer o que a gente quer com o corpo da gente. Dá pra engrossar a canela, dá pra afinar a canela. E como tem clientes que reclamam, né, da canela e precisam dos braços. Tem cliente que reclama que tem as pernas muito longas e querem diminuir ou então deixar proporcional ao tronco. Exatamente. Então, são muitas especificidades, né? Muitas. E aí tudo isso a gente indica. É muito legal. As clientes saem maravilhadas dos encontros, né? Porque isso é feito com um encontro por Skype. Antes era eu que fazia, né? Depois passou a ser a Brenda. E à medida que a empresa vai crescendo, né? Hoje a gente tem uma consultora que dá o suporte e a Ana que faz hoje. Repassa todo esse tipo de informação, né? Nesse encontro bem personalizado, com um documento preparado, né? Pela gente, para poder orientar. E a pessoa fica com esse documento. É para ela dar continuidade, né? Na forma dela de se vestir, aliando tudo isso, né? O autoconhecimento, o conhecimento técnico e o planejamento. Ela vai ficar com o planejamento dela, né? Isso, porque depois que ela tiver isso, né? Que esse PDF que a gente manda com o corpo dela, todas as modelagens, é que ela vai para a etapa de referências estéticas, vai descobrir o estilo dela, já sabendo as modelagens que ela mais gosta. A gente até já fez um podcast falando sobre estilo, que a gente pode deixar aqui no card também, ou na playlist, né? E aí a gente fala como que você vai conseguir fazer o exercício de referências estéticas, ao mesmo tempo planejando. É o autoconhecimento ligado ao planejamento. E essa etapa que a gente está falando aqui é o conhecimento técnico aliado ao autoconhecimento. As coisas, esse tripé sempre se interliga, né? Em todas as fases. É isso que sustenta o guarda-roupa mágico. São essas três coisas aí básicas, são os 3 princípios, né, do guarda-roupa mágico. Que é muito importante. E qual vai ser a hashtag de hoje?
A hashtag de hoje, bem, a gente pode usar o refém e o dona, né? Porque eu acho assim que quando você não entende de ilusão de ótica, quando você não tem o conhecimento técnico, o autoconhecimento que a gente entrega para você no guarda-roupa mágico, você fica refém das regras de use e evite. Daquelas regrinhas para os 5 tipos de corpos. Então, você ainda está refém dessas regrinhas? Você ainda não descobriu o que você quer realmente fazer com o seu corpo? Será que você está seguindo regrinhas sem se conhecer antes, né? E outra, você vai ter que você apenas fica refém daquele decoreba, sem entender a ilusão de ótica que está por trás disso. E é muito importante conhecer. Muito, de ótica faz toda a diferença. Toda a diferença, porque você entende por que você está usando tal modelagem, por que você tem que evitar tal modelagem. Exatamente. E até mesmo quando você escolhe uma peça, né? Eu quero usar aquela blusa. Ela tem a modelagem tal. Errada, digamos assim. Pode ser, mas qual é a outra peça que eu tenho que escolher para conseguir continuar com o meu objetivo? Sim, né? Exatamente. Passando o visual do meu corpo da forma como eu quero. Isso. Entendeu? Só entendendo de ilusão de ótica e de modelagem para entender isso. E é o que as nossas alunas aprendem, né? Exatamente. E aí, então, se você ainda tá refém aí desse decoreba, né? Se você ainda tá refém, não se conhece, coloca uma hashtag aí, sou refém. E se você já sabe sobre ilusão de ótica, o que favorece, o que não favorece, o que diminui, o que retrai, o que amplia, o que emagrece, o que alonga, etc. Né? E se você já sabe o que você quer pro seu corpo, mesmo que não encaixe aí naquelas regrinhas do use e evite, coloque aí uma hashtag dizendo sou dona, tá bom? E não esquece, gente, de comentar, dizer o que você achou do vídeo, isso é muito importante pra gente. Curte, porque isso vai fazer com que a gente trabalhe mais, com mais amor, se dedique mais ainda para trazer conteúdo aqui de qualidade para você. E se inscreve no canal também. Um beijo e até o próximo.